hoje chegamos ao dia 2 de Auto-Amor, Autoestima e Prosperidade. E hoje nós vamos falar sobre fora e dentro. Isso é muito interessante porque no mundo espiritual tem muito essa coisa de... Antes de você despertar, tem muito essa coisa de fora e dentro. Fora e dentro. E a gente olha para fora, a gente busca respostas fora. A gente busca auxílio das pessoas, orientação das pessoas, entre outras coisas. Quando a gente começa no caminho espiritual, a gente busca em meditação, em oração, e a gente busca técnicas que fazem a gente olhar para dentro. Só que hoje eu vou ir além disso, porque olhar para dentro, ontem a gente falou muito sobre sombra, né? Que é necessário limpar a sombra e se amar para a gente conseguir auto-amor, autoestima e prosperidade, porque tudo vem disso. Você entende que se você não se ama, não tem como você manifestar qualquer coisa que venha do amor, de Deus, do bom para você. Se você não se ama, você não entra em ressonância com o amor. Se você não se ama, você não entra em ressonância com nada que venha do amor. Tá? Quando você se ama, você acessa dentro de você a centelha, o Espírito Santo, o todo. Quando você se ama, você, um ser que se ama os outros seres, ama a vida, ama a existência. E esse ser consegue se curar, consegue ser feliz e consegue ter prosperidade, porque ele se ama. Vocês entendem isso? Vamos lá, então. Hoje, no dia 2, nós vamos falar sobre não existe fora e dentro. Eu sei que no caminho espiritual a gente busca esse negócio de olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro, para que a gente possa ver a sombra. Mas não, na verdade, em verdade eu vos digo, não existe fora e dentro. Nós falamos também que quando você está despertando, quando você está para despertar, você olha para dentro para ver a sua sombra, mas que as pessoas ao teu redor refletem aquilo que tem dentro de você e você não consegue olhar. Então é esse o entendimento que eu quero que você tenha, que não existe fora e dentro. Tem gente que acha que, mas por que você busca fora? Por que você está buscando fora? Por que você faz curso? Por que você faz isso, faz aquilo? Porque não existe fora e dentro. Você não faz cursos ou coisa assim, ou meditação, para buscar fora ou dentro, porque você já entendeu que fora e dentro é a mesma coisa. Então, aquilo que se reflete na tua vida, entre aspas, fora, está dentro de você. Não tem como ser diferente. Por isso que eu digo que se a tua vida não muda externamente, entre aspas, é porque você não mudou dentro. Tem que mudar, é obrigatório. É obrigatório. Porque a manifestação vem da tua consciência. Se tu não mudou a consciência, não muda fora. Se tu mudou a consciência, muda fora. É assim que é. É assim que é. Amanhã nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. Amanhã nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. O que é, como é que funciona e para que ele serve. E se existe, se não existe, se tem limitação, se não tem. Amanhã a gente vai conversar sobre o livre-arbítrio. Mas hoje eu quero que você entenda isso, que não existe fora e dentro. Nós todos estamos dentro de Deus. Existe uma única consciência da qual nós fazemos parte. E nós somos uma pequena parte dessa consciência.
E quando a gente entende que tudo que a gente experimenta e todas as nossas manifestações, elas são dentro dessa grande consciência, tu vai entender que todas as tuas relações são dentro de você, que todas as tuas manifestações são dentro de você, que todas as tuas trabalho, relacionamento amoroso, relacionamento com familiares, autoestima, poder pessoal, prosperidade, tudo isso é dentro de você. Se você não é próspero externamente, você não é dentro. Se você não vê luz nas relações, nas tuas relações, nas coisas que você experimenta na vida, se você não tem uma vida boa, próspera, abundante e observável, você não é isso. Então, qual é o único trabalho que você precisa fazer hoje? Olhar para todas as tuas relações, esse é o tema de casa, e ver o que tem ali. Porque durante o caminho espiritual eu percebo que as pessoas acabam só então se fechando em meditação, porque aqui eu vou descobrir tudo. Não vai, tá? Porque tu vai ficar assim, ó. Tem uma amiga minha que ficou 1 ano, né? Aí sem ver família e tudo mais. Aí veio pra cá. Aí foi ver família e tal. Ai, por que é tão difícil? Não sei o quê. É muito fácil tu ficar sozinho. Aí tu faz tuas meditações, tu não tem relações com ninguém. E aí tu acha, não, tá tudo bem, eu tô iluminada. Aí quando tu vai jantar com alguém, quando tu vai iluminar com alguém, quando tu vai ter qualquer tipo de relacionamento com qualquer pessoa, no trabalho, em qualquer lugar, o que acontece? O que acontece com você? Dá atrito? Por quê? Porque você não iluminou, não limpou, não resolveu, tá? Não é um teste ver se você resolveu ou não. Se ainda tá manifestando, ainda tem em você. Né? Ainda tem em você. Se você ainda passa por algum tipo de experiência, tanto física, quanto emocional, quanto psíquica ou espiritual, se você ainda passa por esse tipo de experiências, é porque você não mudou dentro. Tá, vou olhar, Karina. Eu esqueci, eu vi ontem, mas eu tava com as meninas, esqueci. Hoje eu olho. Gente, para mudar o externo, entre aspas, tem que mudar o interno, tem que mudar os dois, o interno e o externo. Se não mudar, não aconteceu. Tem que mudar os dois, tem que mudar o interno e o externo. Se mudou só o interno e não muda nada no externo, é porque não mudou o interno. E se tu achar que mudou e mudou o externo, se tu vê que mudou o externo, é porque mudou o teu interno. Tanto para o melhor quanto para o pior na tua concepção. Que às vezes a tua concepção pode ser que pioraram as coisas, mas na verdade foi o que te alinhou a Deus. Muitas vezes na minha vida, quando eu comecei nesse caminho espiritual, eu disse, meu Deus, mas a minha vida só piora. Como é que pode isso? A minha vida só piora. Quanto mais eu vou para a espiritualidade, a minha vida piora, porque era o que acontecia. Piorava. Até que a gente, meu Deus do céu, eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí vinha Jesus, o meu mentor, se expressando através de alguém. Porque eu não confiava mais em mim, porque se externamente está piorando, é porque internamente não está feito. Então eu não posso confiar no que tem internamente. Eu não posso confiar naquilo que tem internamente se está piorando externamente. Vocês conseguem compreender isso? Então precisava vir ajuda externa me mostrando que era dessa forma, que era só continuar.
Esses dias eu falei com uma pessoa que é minha discípula, vamos dizer assim, minha aluna e amiga. E ela disse: Ana, como é que a gente vai fazer se o canal que a gente recebe a informação, tanto do bem, entre aspas, quanto do mal, é o mesmo? É o mesmo. E vem da mesma forma. Por isso que eu digo para vocês, não confiem em tudo que vocês têm de experiência e de visões. Não confiem. Se a visão ela vem do medo, ela te faz sentir medo, ela vem do medo, ou ela te faz ficar estagnado, não vem do amor. O que vem do amor sempre vai trazer movimento, porque Deus é movimento, existência e expressão. Então, tem que ter movimento, existência e expressão para vir de Deus. Tem que ter amor para vir de Deus. Só que como no mundo a gente deturpa o amor, a gente acha que o amor de Deus também é deturpado. E ele não é. Ele é um amor puro, santificado. Então, quando a mensagem vier de Deus, primeiro, ela vem clara e assim, é um negócio que traz paz, mesmo que seja desconfortável. Porque, eu vou dizer uma coisa, se tu tá no caminho espiritual achando que vai ficar confortável nesse caminho, não vai ter que sair toda a tua vida como ela era para manifestar a vida como deve ser. E isso é um fato. Hoje eu vi um rapaz que trabalha com hipnose e PNL, né? Dizendo, é muito fácil canalizar informações do Hélio Couto, de uma mente não sei o quê, da consciência crística. Aí ele ensinou um negócio lá para fazer. Eu não gosto muito de comentar, eu só olho as coisas, não fico comentando, mas eu tive que comentar, olha, você está equivocado. Você não pode canalizar uma informação da consciência crística ou a consciência crística se você não tem autorização para isso. E a autorização é dada entrando em fase com a consciência crística. Não é o que Jesus faria nessa situação. Não é assim que se entra em fase com a consciência crística. Isso aí te ajuda a tomar algumas decisões, mas isso não te faz entrar em fase com Jesus, isso não te faz entrar em fase com a consciência crística. Não é assim que funciona. A consciência crística é a consciência do amor incondicional. Se você não se ama e não sente amor incondicional e não é uno, não sente a unicidade, não viveu a unicidade, você não vai conseguir canalizar informações da consciência crística. Você pode se iludir de que vai, mas não vai. Por isso que eu digo, cuidado com as coisas que vocês ouvem. Ele também parece uma pessoa bem séria, mas olha o que ele falou. Não é possível fazer isso que ele está falando. Não assim, dessa forma. Se fosse possível, então todo mundo ia entrar em ressonância com o rei Midas e ia ficar rico. Todo mundo ia com Salomão. Todo mundo ia usar o arquétipo da Cleópatra, entre aspas, entrar em fase com a Cleópatra e ia virar a rainha do Egito. E não é assim que funciona. É assim que funciona? Vocês que já usaram arquétipos, que têm conhecimento de arquétipos, não funciona assim, gente. Não é assim que funciona. Se fosse assim. Mas quando tu vai tirando as limitações ao amor, você vai cada vez mais entrando em fase com a consciência crística. É aquilo que eu falei. Quanto mais você expressa, mais você entra em fase. Quanto mais você conhece, mais você entra em fase. Entende? Dá para ir fazendo isso.
Mas você não vai despertar a consciência crística ou canalizar a consciência crística só porque você quer no ego. Não vai. Tu precisa ser merecedor, tu precisa estar autorizado a isso. E isso não é porque uns não são, outros não são. Ana, tu não diz que todos são Cristo, todos são. Mas enquanto você se sente separado, enquanto você está na separação, você não pode receber esse poder de Deus. Deus não é inconsequente. Quando eu comecei o meu trabalho espiritual como palestrante, eu falava sempre a mesma coisa. Eu dava dando palestra, eu vou ter que, gente, o meu café tá frio. E eu falava a mesma coisa, e tinha colegas minhas que faziam parte da equipe da Secretaria de Educação e iam comigo, me acompanhavam, né, para dar essa palestra. E uma delas, depois de tanto, eu já falei isso aqui também em outras lives, me ouviu e aplicou o que eu ensinei. E aí ela ficou com o problema daquela professora que falou para ela que estava com palpitação no coração, ela ficou com a palpitação no coração da professora e ela não conseguiu se curar e não sei se curou a professora ou não. Aí ela disse, Ana, me ajuda. Gente, não deu menos de 30 segundos. Eu fiz a mesma coisa que ela fez, que eu ensinei. Instantaneamente, ela sentiu paz. Voltou, tô ótima, obrigada. Com certeza deve ter sido curada a professora também. Não sei porque eu nem sei qual era a professora. Por que quando eu faço funciona e quando ela fez não funcionou? Por que, gente? É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês podem aprender as melhores técnicas do mundo, vocês podem usar as melhores coisas do mundo, se vocês não sentem o amor incondicional, se vocês não sentem a unicidade, se vocês não sentem, se vocês não conhecem Deus, se vocês não se conhecem como filhos de Deus, vocês não vão conseguir realizar. Entende? Deixa eu só ver aqui. Oi? Ai, carteiro, tu faz um favor, tu clica no 42 e pede pra síndica pegar pra mim. Eu tô no meio de uma live. Pode ser também, depois eu pego, tá? Obrigada. Entrega, eu compro umas coisas que eu nem lembro que tem, que eu comprei, que tem entrega. Mas é que nesse começo de ano tem muitas coisas que eu comprei, toalhas bordadas, essas coisas que eu gosto até pra escola das meninas, tem muita coisa. Gente, então assim, é isso que eu quero que vocês entendam. Esses dias até uma aluna minha, ela fez um negócio pro filho dela, e aí disse que piorou, que ele piorou. Se isso acontecer, ela é uma aluna minha, mas não fez ainda o protocolo de cristificação, então ela ainda não despertou consciência crística. Então ela ainda não fundiu, então ainda não aconteceu, então ainda não é. E aí eu digo, parem de querer brincar de Deus. Não é assim que funciona. Me escutem, gente, me escutem. Principalmente quem quer curar, quem quer ajudar. Principalmente quem é terapeuta. Vocês precisam fazer os meus cursos, minhas mentorias. Vocês precisam disso. Porque vocês não têm noção do que vocês destroem a vida de vocês e a vida das pessoas, querendo ajudar sem saber o que estão fazendo. Vocês não têm noção do mal que vocês fazem, querendo fazer o bem. Precisa de conhecimento. Precisa sentir, precisa vir da graça divina. Precisa vir da graça divina, tá? Não adianta você achar que você vai conseguir curar as pessoas se você não tem outorga divina para isso.
você vai ferrar sua vida e ferrar a vida das pessoas. E aí acontece o que eu chamo de desvio, que é o que acontece no caminho espiritual. Você estava indo e de repente chega um ponto que você desvia, sabe? Que você sai do caminho. E, gente, a própria Helena Blavatsky já falou, é muito difícil. E nesta vida é impossível uma pessoa que se desviou conseguir iluminar. É praticamente impossível. Porque ela vai achar que está certa, ela vai achar que já está iluminada, ela vai se destruir as outras pessoas. Eu queria dar só notícia boa, né? Eu sou assim, eu sou poliana. Mas eu preciso alertar dessas coisas, porque você precisa sentir a graça divina em você. Você precisa receber essas outorgas, você precisa receber essas autorizações. Eu duvidei de mim por anos, depois de já ter despertado, depois de já ver curas desde a primeira vez que eu intencionei. E foi em público ainda, a primeira vez. E eu duvidava. Eu queria ter certeza daquilo, porque eu sou historiadora, gente, de formação. E eu vi tudo que as igrejas fizeram em nome de Deus, com a certeza de que era de Deus. E mataram, e roubaram, e estupraram, e condenaram, e tomaram, e... Eu vi tudo isso, sabe? Então, eu queria só ter certeza que o que eu estava recebendo vinha da graça. Ou eu não precisava fazer esse trabalho espiritual. Eu sempre disse, eu não preciso fazer isso, eu não preciso disso. Se tu quer que eu faça isso, me ensina a fazer isso. Me ensina, me mova para isso. Eu me rendo, eu não tenho interesse em ser eu não tenho orgulho de ser eu não tenho vontade de ser eu, de ter minha vida, minhas coisas. Eu não me importo com a minha personalidade, com o meu eu humano, com o meu eu divino, ou com o que for, eu não me importo. Eu sirvo. Mas eu quero saber que eu estou servindo certo, que eu estou fazendo certo, que é para a graça que eu estou trabalhando, que é para Deus que eu estou trabalhando, que é para o amor que eu estou trabalhando. É só isso que eu quero, saber que é para o amor. Porque eu via, gente, eu fiz mais de 50 naquela época, depois eu já fiz sei lá mais quantos. Fiz mais de 50 formações terapêuticas e eu via que era puro ego, que não tinha nada de crístico, que não tinha nada de Deus lá. Constelações familiares. É um absurdo o que se faz nas constelações familiares. É um absurdo. Esse negócio de devolver coisa para os pais que não te servem. Esse negócio de dizer você é grande, eu sou pequeno. Desde quando? Sabe, isso aí não dá, meu Deus, isso aí nunca veio da graça, não vem da graça. Tanto é que eu vejo pessoas que fazem constelação há muito tempo, faz, não resolve nada. Aí tem uma amiga minha que é consteladora, Ana, tu não confia na tua constelação? Eu digo, na minha constelação? Eu digo, se eu tô aqui, eu confio. Mas não por mim, pela graça. Eu confio enquanto dá alguma informação. A constelação ela deveria servir só para dar informações. Te dá informações sobre o campo. Tu não consegue acessar o campo sozinha, tu abre um campo e tu obtém informações. Agora, não queira, a partir dessas informações, falar frases, fazer acordos ou coisa assim. Só obtém as informações. Depois vai para a consciência crística e entrega tudo para o Cristo. Aí sim a constelação familiar serve para alguma coisa. Tudo isso eu vou ensinar na minha mentoria. Para quem é constelador ou qualquer outro tipo de forma de terapia, a luz da consciência crística, porque se não for a luz da consciência crística, gente, simplesmente não adianta. E eu, olha,
Eu queria ser aquela pessoa que diz, ai, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu sempre fui política na minha vida, porque eu sempre fui vendedora de imóveis. Então, eu sempre fui negociadora, eu sempre tive que trazer o ponto de intersecção ali entre o cliente, o imóvel, tudo, né? Comprador, vendedor, banco, pessoas envolvidas, a imobiliária também, né, que era eu. Então, eu precisava fazer toda essa intersecção. Mas eu tento fazer. E o que eu posso, eu faço. Eu recebo da graça. Não é eu que inventei que a constelação familiar está errada. Não fui eu que inventei. Ela está errada. Ela é errada. Quando ela fala, eu sou diferente de você, eu sou menor ou maior que você, ele é maior ou menor que eu, e as leis do amor, as leis de isso e daquilo. Desde quando? Em um curso em milagres, Jesus diz, não chame ninguém sobre a terra de pai, porque todos nós temos um pai só. E olha só que legal. E eu entendi perfeitamente essa noite. Eu recebo muito da graça em formas de historinhas e analogias, né? Então, essa noite eu recebi da graça bem essa questão, uma analogia do porquê Jesus chamava Deus de Pai, e eu também chamo de Pai, porque eu tive a mesma visão que Jesus teve. Olha só, a visão que eu tive do Pai, do que é o Pai, eu tive outras experiências, mas a visão que eu tive do Pai é dentro da consciência de Deus, dentro de Barbelô. Então, dentro dessa consciência de Deus, onde tudo é uma consciência só em pleno amor, que é aquela manteiga derretida, aquela energia douradinha, clara, tipo uma manteiga derretida assim, né? Espessa, tipo um esmalte desses brilhosos. Vou até pegar a consistência para vocês verem. Agora me veio uma consistência bem legal. E aí eu lembrei que eu vi um esmalte que a minha filha estava mexericando. E eu digo, nossa, isso aqui é bem parecido com Barbelô, só é outra cor. Eu vou mostrar para vocês terem consciência. Aqui, ó. Esse aqui. Isso aqui, ó. Essa cor aqui, ó, pérola. Olha só, dá pra ver o brilho? Deixa eu tirar meu café daqui. Só que é amarelinho. Ai, que abrir isso aqui. Ó. Isso aqui, ó. A consciência pura de Deus é mais ou menos isso aqui, ó, Barbelô. É um brilhozinho bem suave assim, só que é amarelinho, isso aqui. E aí, lá na consciência pura de Deus, aquele sentir de amor incondicional e a vontade de compartilhar emanou as centelhas, né? Eu senti aquele desejo de compartilhar todo aquele amor, e aí foi emanada as centelhas. Aquela emanação das centelhas saindo da forma, aí Deus se tornou uma forma, parecendo uma boca de peixe gigantesca, e começou a emanar centelhas. Aquela emanação das centelhas lembra quando sai o espermatozoide em direção ao óvulo. Por isso que Jesus usa simbolicamente Deus como pai, que ele seria aquele que produz as centelhas, produz o espermatozoide, numa analogia, tá? Então seria mais ou menos isso. Por isso chama pai. Mas Deus não é nem pai nem mãe, Deus é tudo. Deus é tudo, Deus não é forma, Deus não tem sexualidade, Deus não tem nada disso, Deus é Deus. Deus é aquela energia que produziu tudo, que produz tudo, e ele não é uma energia. Deus não é energia, Deus é antes da energia. Energia é o nosso corpo 2 energético. Ele é muito mais do que energia. Deus não é energia. É mais que isso, muito mais que isso.
é o todo. E lembrar dessa consciência, e aí eu achei interessante, porque eu vi a mesma coisa que Jesus viu. Como é que eu sei que Jesus viu a mesma coisa que eu? Porque eu vi o Pai, e ele viu o Pai. Tem gente que diz a mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vê diferente. Quer dizer que Deus é diferente? Não é. Deus é Deus. Mas dependendo da forma como você o vê, e depende da forma como você está preparado. Mas isso é outro dia. Fui muito além. O que eu queria te dizer é que dentro e fora não existe, que o que existe fora é dentro de você, que as suas manifestações, elas não são externas a você e que as pessoas através de você não estão fora, tá? E que se tem alguém que, por exemplo, assim, quem ouviu o professor Hélio Couto é obrigado a mudar. É obrigado a mudar. Quem não consegue me ouvir ou não consegue ouvir o professor Hélio Couto é porque não quer mudar. Quer só os benefícios da manifestação, da união com Deus. Mas não quer entrar em fase com Deus para que receba Deus. E é isso que eu estava dizendo daquele rapaz lá, que trabalha com hipnose e PNL. Ele é inteligente, muito, muito inteligente. Mas ele não entrou em fase nem com Jesus, nem com o professor Hélio Couto. Porque se ele tivesse entrado em fase com a consciência crística ou com o professor Hélio Couto, ele não falaria um negócio desse. Entende? E não que isso não seja possível. Isso é possível, mas não dessa forma como ele diz. Precisa do processo. Iluminação espiritual é um processo de desfazer do ego. Não tem como você manter o seu ego e iluminar-se. Não dá. Depois que você ilumina, você usa o ego. Mas no processo não tem como manter os dois, a consciência crística e o ego. Não dá. Ainda tô bem inchada. Ainda não faz nenhum mês da minha cirurgia, eu não posso maquiar nem nada, né? Mas tá ficando bom. Gente, então assim... Vou falar agora uma frase da Helena Blavatsky que eu acho bem legal, bem interessante pra gente pensar. Não existe fora e dentro, eu já falei isso pra vocês, não é da Blavatsky, isso sou eu falando, Ana Long. Abandona a tua vida se queres viver. E isso também Jesus diz. Abandona tudo e siga-me. Não é? Só que abandonar a tua vida se queres viver é abandonar todas as tuas crenças, todos os teus pensamentos, tudo que é importante para você. Mas se você fizer isso sem o devido preparo do caminho da iluminação espiritual, isso vai te gerar dor e sofrimento e você não vai iluminar. Me desculpa, não vai. Precisa ter um ancoramento, precisa ter um processo para que você desperte. Precisa ter aquilo que eu falei para vocês, que eu recebi da graça. Por que o meu protocolo funciona? Por que eu posso ajudar a iluminar as pessoas? Eu posso iluminar as pessoas se eu quiser com toque. Nem preciso tocar as pessoas. Só que eu não faço isso, porque eu sei o resultado que tem se eu iluminar uma pessoa que não está preparada para ser iluminada. É desastre. Porque ao mesmo tempo que tu acessa Deus, tudo e todos, tu acessa tudo e todos do mundo também. E tu vê o que tem tudo e todos no ego do mundo. E tu não vai estar preparado para acessar isso. Tu não consegue nem dar conta da tua vida. Imagina dar conta da vida de todas as consciências. Não dá. Então eu não posso fazer isso. E é por isso que eu tenho outorga para fazer isso, porque eu não faço. É isso que eu quero explicar para vocês. Quem tem outorga de poder, quem tem conhecimento, quem tem autorização divina para trabalho, como sacerdotisa crística, que é o meu caso, tem isso porque sabe quando usar e quando não usar. Sabe as consequências que tem se usar esse poder. Aí você vai dizer, não, eu quero me iluminar. Vou contar uma historinha para vocês, né? Do sábio e um sábio que não queria ensinar ninguém.
Aí o sábio era reconhecido por todos como sábio e todo mundo queria aprender do sábio, todo mundo queria aprender do sábio, todo mundo queria aprender do sábio, até que ele disse, não ensino ninguém, não ensino ninguém, não. E por não ensinar ninguém ele ficou mais famoso como mais sábio. E aí um dia chegou um rapaz, né, um erudito, e aí ele disse assim, olha, eu quero realmente que você me ensine. Aí ele disse, eu não posso te ensinar. Aí ele disse, mas por quê? Ele disse, porque você não quer aprender. Você não quer. Então eu não tenho por que te ensinar. Ele diz, não, mas eu quero, eu tô aqui. Eu não estaria aqui se eu não quisesse aprender. Aí ele diz assim, então tira todas as tuas roupas, enrola esse paninho aqui ao redor da tua cintura e anda pela cidade gritando tal coisa. Aí ele disse, não, mas eu não posso fazer isso. Todo mundo vai achar que eu tô louco. Todo mundo vai achar não sei o quê. Não posso passar esse pano sujo ao redor de mim e fazer um negócio desse. Ele disse, pois então, é isso que eu quero dizer. Se você não está disposto a abrir mão de você, da ideia que você tem de você, da ideia que os outros têm de você, você não vai conseguir aprender o que eu tenho para ensinar. É mais ou menos isso. Só que o meu processo, o processo que eu recebi da graça para te iluminar, ele é gentil. Isso você vai fazendo devagar, você não faz de uma vez só. Ele é gentil, mas ele é assim, tu vai abrir mão de você e do que as pessoas pensam de você, do que você acredita. Tá? Não vai precisar andar com o paninho enrolado, mas mais ou menos isso, né? Eu era uma empresária, eu era uma intelectual, e falando de Deus, ensinando sobre consciência crística, fazendo curas espirituais, desobsessão e sei lá mais o que eu comecei a fazer. Então vocês imaginam que eu passei, né? Mas eu estava disposta a desfazer de mim. Eu estava disposta. Você está disposto a conhecer Deus? A se desfazer de si para conhecer Deus? Se não tá, não tem problema. Tu não precisa iluminar nessa vida. Mas tu tem que aprender a te amar, tu tem que aprender a te curar e tu tem que aprender a ter prosperidade. Porque isso vai fazer com que você contribua com todo o universo em amor, luz e glória. E um dia, mais facilmente, você vai despertar a consciência da tua real identidade crística divina. Não tem... Gente, eu não tô falando... superficialmente que não tem problema se tu sente que não veio para iluminar nessa vida. Não é todo mundo que vai iluminar nessa vida. Os mestres dos registros me falaram isso claramente. Não pensa que todo mundo vem para ti para iluminar. Muitos vêm só para melhorar a vida. Aí eu digo, então tá, tudo bem, contanto que eles melhorem a vida, para mim tá ótimo, né? Ah, e se não fizer nada, não mudar a vida de ninguém? Bom, então eu não fiz o meu trabalho. O meu trabalho é mudar a minha vida e ser o exemplo, ser uma vida exemplar. Esse é o meu trabalho, né? Ter uma vida observável, ser uma pessoa observável, ter uma vida milagrosa, abundante e observável. Essa é a minha missão aqui, entende? O que eu vejo fora está dentro e eu te entrego, Pai. Ah, sim, uma técnica. Vamos lá, então. Agora eu vou te ensinar como curar. Vocês vão ver aqui, nessa série de vídeos, que ela é auto-amor, autoestima, autocura e prosperidade. Então, naturalmente, a gente vai se curar, tá? Só de fazer esse curso, você vai se curar. Já vai receber autoestima, autocura, prosperidade e auto-amor. Tu vai receber isso da Ana? Jamais. Tu vai receber isso da graça divina que está dentro de você. Você vai entrar em fase com isso. O meu trabalho é tirar as limitações ao amor, à autocura e à prosperidade. Então eu vou te ensinar algumas coisas que podem, entre aspas, ser chamadas de técnicas e fazer aqui com você para que você possa realmente experimentar tudo isso, tá bom? Ok? É isso. Então vamos lá. Fecha os teus olhos ali, depois vocês olhem isso e anotem porque eu vou fechar depois essas aulas, tá?
Fechem os olhos de vocês. Vamos fazer essa cura de hoje, então. Já que não existe dentro e fora, vamos experimentar o nosso Pai dentro e fora hoje. Vamos fazer isso na prática. Porque não adianta nada eu falar para vocês se eu não consigo fazer com que vocês experimentem isso. Então esse sempre foi um pedido. Eu sempre fui assim como pessoa, mesmo antes no ego. Eu nunca dava um problema para uma pessoa sem trazer a solução. Jamais fiz isso. Nunca vou dizer, olha, tu tem um defeito tal. E só botar defeito numa pessoa. Nunca vou fazer isso. Se eu digo para uma pessoa, olha, tu ainda não iluminou, mas se tu fizer isso, tu vai chegar lá, aí é outra coisa. E eu preciso dar essas orientações, porque se a pessoa acha que ela já está iluminada, ela não vai iluminar, entendeu? E porque ela acha que o que ela está recebendo ou vivenciando é iluminação, e não é. Porque não vem da unicidade. Então, se não vem da unicidade, não é iluminação. Iluminar é saber que Deus está dentro de você. Se eu não sei que Deus está dentro de mim, eu não sou um iluminado. Tá? Então, é sobre isso, né, gente? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando para vocês? Bom, vamos lá então. Feche os teus olhos. E hoje à noite tu pode fazer isso, que é a mesma coisa que a gente vai fazer agora. Hoje à noite você pode fazer. Você vai ter uma conversa sincera com Deus. Sincera, mas tem que vir do teu coração. Deus entende o que vem do teu coração. É o teu coração que entra em ressonância com Ele, não é a tua mente. Primeiro entra em ressonância o teu coração. Depois você aprende a manifestar a partir da mente dele, que aí entra em ressonância com a tua mente. Mas é o teu coração que faz o intercâmbio santo, que faz tudo isso, tá? Ok, que bom. Bem complexo. Não é complexo. Parece complexo, Silvia, mas não é complexo, tá? Deus é bem simples. É que para explicar, eu preciso ir falando os pormenores. Mas Deus é muito simples. Deus é amor. E quanto mais tu for amor, tu sentir amor por ti, por tudo e por todos, mais em ressonância com Deus tu tá, mais tu consegue expressar a vontade de Deus, mais rápido tu ilumina e realiza tudo na tua vida. Então Deus é isso, é bem simples. Só que se eu disser só isso aqui, vocês não vão entender nada, não vão conseguir fazer nada e não vão conseguir manifestar nada. Eu corto isso, já crime na chama violeta. Então eu preciso ir explicando os pormenores, explicar de um dia de uma forma, de outro dia de outra forma, de outro dia de outra forma, sempre a mesma coisa. Até que vocês introjetem isso, experimentem a unção desse conhecimento pela graça divina e possam expressar. Esse é meu objetivo, tá? Bora lá. Fecha os olhos. E vê Deus na tua frente, ou no colo de Deus. Eu gosto de ver no colo de Deus porque eu tive uma visão um dia, foi um sonho. E aí eu acordei e continuei sonhando. É engraçado isso, que isso acontece muitas vezes comigo. Eu acordo e continuo vendo a mesma coisa que eu estava vendo no sonho. Vê Deus assim como uma nuvem, não como o velhinho da nuvem, mas como uma névoa branca, que você está aconchegado. Então vê você aconchegado nessa névoa branca que te inunda, tá? Feche os teus olhos e conversa com Deus. O que eu vejo fora está dentro e eu te entrego, Pai. Me mostra a tua vontade, me purifica, limpa as minhas sombras, me ilumina com o teu pensar e o teu sentir. Pai, troca todos os meus pensamentos e sentimentos pelos teus.
Eu aceito agora trocar todos os meus pensamentos e sentimentos pelos teus. Obrigada. Gente, isso tem que ser um pedido sincero e recorrente, tá? Recorrente. Mas só faz isso quando tu realmente quiser trocar os teus pensamentos pelos de Deus, porque eles vão trocar, tá? Eles vão trocar num nível que você não tem ideia, tá bom? Vão trocar. Tem que ser recorrente isso. Esse pedido para trocar os meus pensamentos e sentimentos pelos teus. Pai, troca meus pensamentos e sentimentos pelos teus. E de verdade tu abre mão de quem tu é, e de verdade tu abre mão do que tu pensa, e de verdade tu abre mão do que tu era até hoje, para expressar a magnitude de Deus para tua vida, a grandeza de Deus para tua vida. Gente, Deus é grande, Deus é abundante, Deus é milagroso, Deus é infinito, Deus quer o teu bem, Ele te fez para ser amado, Ele te fez no amor, Ele te fez para expressar o amor em todas as suas potencialidades. Ele não quer a tua inércia, Ele não quer a humilhação, Ele não quer isso, Ele quer o teu coração. Jesus disse isso quantas vezes? Eu só quero o teu coração. Ele só quer o teu coração, porque o teu coração em fase com o dele unifica todo o universo, em cada um que entrega o seu coração, engloba o universo inteiro, engloba tudo, e termina as tuas limitações. Você ainda vai continuar humano, você ainda vai manifestar na matéria, você ainda vai continuar tendo um ego submisso à centelha. Submisso à centelha. E você vai ser feliz. Gente, eu disse para vocês, olha, hoje eu não ganhei 1 bilhão da loteria, até porque o prêmio foi dividido. Eu não ganhei, mas é como se eu tivesse ganhado. Sabe por quê? Porque eu faço hoje a mesma coisa que eu faria se eu tivesse ganhado 1 bilhão na loteria. Eu vivo a mesma vida. Eu faço as mesmas coisas. Claro que eu poderia comprar uma casa. Eu tenho um sonho que eu vou realizar. E vou realizar nesta vida. Eu tenho vários sonhos, mas eu tenho 2 sonhos bem grandes que eu vou realizar nessa vida. E são a vontade de Deus para minha vida, entende? Por isso que eu sei que eu vou realizar, eu não tenho dúvida nenhuma. Vocês vão poder ver isso, vocês vão fazer parte disso, porque ele não é para mim esse sonho. Ele não é para mim, porque não tem sentido. O meu apartamento é ótimo. Poderia morar lá no sítio? Poderia fazer não sei o que, poderia fazer tanta coisa, gente. Mas o que eu tenho me basta. Eu me basto em mim. Eu me basto em Deus. Eu me basto nisso. Eu faço o que eu vim fazer. Eu expresso a minha expressão. Eu faria a mesma coisa, gente. Se eu tivesse 1 bilhão hoje na minha conta, ou o que eu tenho hoje na minha conta, eu faria a mesma coisa. Entende? O que você faria hoje se você já tivesse todos os teus problemas resolvidos? Todos. O que você faria? Te pede isso todo dia. Deus, o que é a tua vontade para minha vida? Troca os meus pensamentos pelos teus. Vocês não querem saber o propósito de vocês? Não é o que vocês mais querem saber? Tá ali. Hoje eu te ensinei o segredo para descobrir o teu propósito de vida. Faz isso. E deixa expressar. Porque
É aquilo que o professor Hélio Couto disse, vocês pedem na ressonância um monte de coisa, quando chega a onda vocês bloqueiam. Aí você pedindo isso para Deus e não deixando a onda infiltrar, o que você vai fazer? Você vai enviar uma onda escura contrária nas tuas sinapses neurais, contrária à onda de Deus que vem querendo trocar os teus pensamentos pelos dele, porque você pediu, e aí você vai cada vez mais se enrijecer, se engessar, você vai ficar com aquelas rugas duras, sabe? Você vai se tornar quase uma pedra. Porque imagina quanta força você tem que fazer para ir contra Deus. Então não peça se você não quer substituir. Só peça se você realmente sente que chegou a hora de você pegar a maçã. Eu conto o mito da maçã na aula de arquétipos da Atena, né? A Atena tá em todo mundo. Chega uma hora que a gente precisa pegar a maçã, que a gente precisa dizer, não, essa vida desse jeito que tá não dá, eu quero expressar o que eu tenho que expressar, eu preciso viver além do que eu conheço até então. Eu preciso experimentar além do que eu experimentei até então. Eu quero viver uma nova vida diferente da que eu vivi até então. E aí é possibilitado quando você se rende ao pensar e sentir de Deus. Pede para ele substituir, ele substitui. Tá? E substitui. Mas esteja preparado para expressar o que é necessário. Tá bom? Um beijo, gente. Amanhã a gente se vê. Amanhã a gente vai falar sobre o que? Dia 3. Nossa, eu tenho 2 anotações para o dia 3. Eu recebi essa noite muita coisa, porque esse trabalho ele vai se abrindo, né? É aquilo lá de eu dou o passo. Eu sabia que eu tinha que fazer os 30 dias de auto-amor, autocura e autoestima e prosperidade. Aí eu dei o passo, marquei com vocês, comecei a fazer. Aí eu vou recebendo as instruções. É muito legal. Então amanhã a gente vai falar sobre livre-arbítrio, né? É isso. E como é que a gente usa o livre-arbítrio de verdade não para nos prejudicar, mas para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Amanhã a gente vai ver como é que a gente faz isso, tá? Um beijo, pratiquem isso, expressem isso, porque, gente, olha, quando eu comecei a receber da graça divina, se eu não gravasse vídeos, que eu não podia publicar naquele momento aquele conteúdo, me foi pedido para publicar só em 2023, a partir de julho, e foi o que eu fiz, mas eu já vinha gravando há 4 anos. E quando eu precisava gravar, entende? Eu precisava fazer aquilo, eu precisava expressar o que eu recebia da graça. Não cabia em mim, eu precisava transbordar. Então, provavelmente tem alguma coisa em você que você vai começar a receber da graça, que você vai precisar transbordar. Eu não digo que é a mesma coisa que eu, que é gravar vídeo, porque a maioria não é. A maioria são outros tipos de transbordo. São poucos que vieram para ser profetas. A maioria é outro tipo de transbordo. Então veja qual é o transbordo que a consciência crística quer transbordar através de você. E deixa ela se expressar. Tá bom? Um beijo. A gente se vê amanhã.